você precisa entender que estoque é a espinha dorsal de um supermercado. O estoque ele reflete na satisfação do cliente, ele reflete nas vendas, ele reflete na lucratividade, ele reflete na logística. O teu dinheiro que deveria estar no seu caixa está parado no estoque, e lembrando que é um estoque depreciável. E a gente sabe que muitos mercados hoje acabam tendo ruptura justamente naqueles produtos essenciais da curva A. Se eles tivessem ruptura da curva C, que é aquilo que o cliente compra pouquinho, quando compra, não seria o problema. Mas o problema é que muitos mercados deixam faltar produtos essenciais, produtos de alto giro. Porque todo supermercadista chega assim: eu não invisto no hortifruti porque o hortifruti tem uma quebra gigantesca. Porque eu acredito que a única coisa que ele faz conta do desperdício é do hortifruti. O restante ele não sabe. Então esses dois problemas acontecem e é comum acontecer, que é o que? Muitas vezes você compra baseado na sua opinião ou induzido pelo vendedor. Sejam bem-vindos ao 5º podcast do Casal Mentor. Dono e dona de supermercado, esse é o seu espaço, você que vive o seu supermercado por dentro. E hoje nós queremos falar de um tema aqui realmente estratégico para o supermercado, que é o que? Sobre gestão de estoque. A partir do momento que você entender como funciona uma gestão de estoque, com certeza você vai ganhar muito mais dinheiro do que você já ganha hoje. E talvez, para muitos supermercados, a falta de gestão de estoque é o que realmente tem complicado a situação financeira da empresa. Então, fique ligado com a gente, porque nós temos aí muito conteúdo para hoje. Quero deixar aqui um convite muito especial para você que ainda não está inscrito no nosso canal. Então, se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que têm que receber para administrar bem o seu supermercado. E para você que quer crescer e prosperar, fique aqui com o Casal Mentor. Então, aperte o play e vem com a gente. É isso aí, gente. E por que, Liliana, vamos fazer gestão de estoque? Por que gestão de estoque é importante, né? O que nós temos que aprender com a gestão de estoque? O que você, supermercadista, precisa entender a respeito de gestão de estoque? Bom, gestão de estoque, gente, primeira questão é o seguinte, você precisa entender que estoque é a espinha dorsal de um supermercado. O estoque, ele reflete em várias as áreas, então você precisa entender isso. O estoque, ele reflete na satisfação do cliente, ele reflete nas vendas, ele reflete na lucratividade, ele reflete na logística, ele reflete no financeiro da empresa. No tributário. No tributário, nos impostos, quanto você paga de imposto também. Então, assim, a gestão de estoque, ela impacta em toda a empresa. Por isso que você precisa ser um bom gestor de estoque. Então, e hoje, o que nós percebemos? Que muitos supermercados acabam tendo sérios problemas financeiros porque realmente não sabem fazer o controle de estoque. Né? Grande parte dos supermercados, inclusive até mercados que a gente já tem aqui como alunos e mentorados, que nem controle de estoque tem, quanto menos gestão de estoque. Então, uma coisa é você ter controle de estoque, né? Você saber o que realmente tem no seu estoque. Outra coisa é você fazer gestão daquilo que você tem. Isso as pessoas também confundem, né? Porque uma coisa é você ter controle, ter no sistema. Isso boa parte dos supermercados tem. Mas e a gestão do estoque? Como é que você trabalha isso? Como é que você otimiza isso? Como é que você ganha dinheiro através do estoque? Ou melhor, como é que você não perde dinheiro em função do estoque? Então, aí vem o ponto que todo mundo precisa entender para fazer sobrar mais. Mas tem uma grande fatia também de supermercadistas, veja se você concorda comigo, Ademar, que faturam ali entre 400 mil, 500 mil, até R$1 milhão por mês, que fazem de conta, né, que fazem esse controle de estoque, porque ainda estão comprando muita coisa que não está sendo lançada no seu estoque. Muitas vezes tem um sistema que só está fazendo o lançamento da saída lá no checkout, mas que não está controlando devidamente o seu estoque até para fazer um inventário para sua contabilidade.
Então está fazendo de conta que está controlando, ou está deixando na mão do vendedor fazer o controle do seu estoque lá na prateleira. Como eu falei essa semana passada, né? Estava fazendo uma mentoria, né, de um dos nossos mentorados. A pessoa falou que já tem mais de 20 anos o supermercado e que até hoje não tinha feito um inventário. Nunca fez um inventário no supermercado. Então imagina só, um mercado que fatura mais de 4 milhões por mês. Aí não é só o pequeno, né? O mercadinho que já avançou, já está numa escala maior, também ainda tem essa dificuldade. Também muitos desses mercados ainda não têm controle de estoque e não faz gestão, muito menos. Então esse é um gargalo, né, que muitos supermercados vivem. E qual que é a consequência disso, pessoal? Isso é importante que vocês anotam, né? Porque são coisas assim do dia a dia que vocês precisam anotar. Então, assim, o controle do estoque, a gestão de estoque, o que acontece? Ela elimina a perda, né, com rupturas, porque hoje muitos supermercados têm rupturas, né, e as rupturas hoje representam bastante, né, quase que 10% da venda de um supermercado. E a gente sabe que muitos mercados hoje acabam tendo ruptura justamente naqueles produtos essenciais da curva A. Se eles tivessem ruptura da curva C, que é aquilo que o cliente compra pouquinho, quando compra, não seria o problema, mas o problema é que muitos mercados deixam faltar produtos essenciais, produtos de alto giro. Minimiza a perda, né? Hoje, a partir do momento que você tem gestão de estoque, você minimiza bastante a perda, né? Então, você tem um controle de validade de produto, você tem um controle sobre realmente o que está vendendo, o que não está, o que vai vencer. Então, você acaba minimizando muito a perda, né? Inclusive, essa semana nós publicamos lá no perfil do Casal Mentor, no Instagram, uma matéria, né, um carrossel falando sobre os 3 vilões que estão impedindo o seu supermercado de crescer, que estão levando embora o seu lucro. E um desses vilões é o desperdício. Sim. Então, combater o desperdício, porque o desperdício ele vai consumindo o seu lucro nas sombras, ele vai corroendo devagarinho. É um dos principais ralos que existe dentro da operação de um varejo supermercadista, é o desperdício de produtos. E o ponto aqui, né, que é muito grave, onde muitos supermercados se deparam, é com o quê? A falta de gestão de estoque afeta diretamente o caixa da empresa, né? Então, ele pode tanto otimizar o caixa da empresa, você pode ter um caixa forte, como também pode levar todo o seu capital. A partir do momento que você não tem gestão de estoque e controle, né, parte do seu prejuízo, ou grande parte do seu prejuízo está ali. Porque uma que você compra em excesso, compra errado, né, no momento errado, na quantidade errada, então isso faz com que você comece a perder muito dinheiro. Então, tem mercados, né, que eles até seriam lucrativos, desde que eles tivessem uma gestão de estoque melhor. Eles vendem bem, eles têm uma margem saudável, mas tudo que eles ganham, eles perdem na falta de gestão de estoque. Aí a perda é elevada, né, o financeiro, né, acaba sendo comprometido, porque daí o que acontece? Ele paga muito juros, né, porque ele tem que financiar o estoque. Então, assim, isso é um problema grave no segmento supermercado, né, que afeta demais o financeiro das empresas, né? Além disso, né, a gestão de estoque eleva a experiência do cliente, melhora a experiência do cliente, porque você está comprando de acordo com aquilo que vende, aquilo que o cliente quer comprar na tua loja. Então, esse também é um fator positivo, né, da gestão do estoque, você alinhar o teu estoque de acordo com a sua localidade, o seu público, né, para você ter mais assertividade. E muitas vezes o comprador é o dono do negócio. E ele compra com impulsividade, ou seja, ele esquece de avaliar a experiência do cliente, o que de fato o cliente está procurando, novidades, coisas novas, e ele compra muito pelo seu gosto pessoal, muitas vezes. Sim. E outro detalhe muito importante, que quando ele leva para o emocional, ele esquece de avaliar os 3 pilares de compra, que é o tributário, o fluxo de caixa e também toda a análise do PDV, o que ele já tem no estoque. Então, ele leva para o emocional, porque ele quer satisfazer o cliente, mas também quer satisfazer o seu gosto pessoal. Então, esse também é um dos perigos, um dos gargalos, quando o departamento de compra está na mão do proprietário do negócio. Tem 2 erros ali nessa questão que a Liliana está falando, né?
que é o quê? Muitas vezes você compra baseado na sua opinião ou induzido pelo vendedor. Então, esses dois problemas acontecem e é comum acontecer, né? Então, você é induzido pelo vendedor a comprar mais do que você deveria ou até comprar coisas que não precisaria, como também você compra muita coisa pelo seu achismo, você achando que vai vender, você achando que vai ser bom, não pela opinião do cliente. Então, ali vem muitos problemas acontecendo na gestão de estoque por esses dois motivos aqui. É aquele velho vendedor que diz assim, tem que comprar a linha completa. Isso, tem Daí, bastante, tem aí bastante. você quer comprar Todo só mix. todo o mix. Você precisa comprar só 3 ou 4 produtos, mas aí o vendedor não. Você tem que comprar todo o mix, toda a linha, para poder caber aqui no meu pedido mínimo. É. E agora, pessoal, tomem nota disso, né? Vou passar aqui umas informações extremamente importantes. Se você não tem caneta e papel, pegue a nota, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa informação que eu vou passar para você agora. Primeira delas, você deve trabalhar com estoque aproximadamente de 21 dias, não mais que isso, para você otimizar de fato o teu estoque. Então, entre aquilo que você vende com menos de 21 dias e o que você vende com mais de 21 dias, somado, você tem que trabalhar com uma média de 21 dias. A gente sabe que hoje muitos mercados trabalham com bem mais tempo de estoque, então isso é um custo elevado de estoque e isso vai gerando perda, né, e dinheiro parado, dinheiro congelado. A gente sempre fala isso, dinheiro está congelado, você não consegue trabalhar o seu dinheiro. Então você está investindo muito dinheiro em coisas que não estão trazendo resultado. Então, para que o seu estoque se torne saudável, você tem que trabalhar com no máximo 21 dias, né? Tente comprimir mais o seu estoque para ter um estoque extremamente saudável. E outro ponto aqui, gente, que nós queremos trabalhar é o quê? Como que você controla, né, o teu estoque? Como é que você hoje tem formas de controlar? Você tem duas maneiras de controlar. Ou você controla pelo faturamento ou pelo giro. São as duas maneiras de você definir, né, o controle do teu estoque. Né? Ou você controla pela venda ou você controla pelo giro da mercadoria. E como é que você consegue, né, controlar o teu estoque pela venda, né? É a partir do momento que de fato você começa a definir um percentual de compras. Então você começa a ter uma assertividade para não afetar o teu financeiro. A gente considera isso como sendo um orçamento de compras. A maioria dos supermercados não tem isso. Então o que acontece? Quando você define um orçamento de compras, você precisa ter uma base para decidir isso. Qual que é a base que você vai decidir esse orçamento de compras? É com base na sua venda. Então você pode pegar um histórico de 3 meses, por exemplo, verifica qual foi o faturamento desses 3 meses, divide esse faturamento pela quantidade de dias úteis, e aí você vai saber mais ou menos qual que é a tua média de vendas. Com isso, você vai deduzir o teu percentual, a sua margem. Então presta atenção nisso. Vai deduzir a sua margem. E se a sua margem for 25%, a sua margem média final, de repente, ou 30%, então o que acontece? Se você deduziu, identificou lá o teu faturamento, a tua média diária, né? Dividindo pela quantidade de dias úteis, tirou lá os seus 30% que foi a tua margem, então você vai saber qual que é a sua capacidade de compra diária. Então ali você já tem uma informação estratégica. Esse seria o seu orçamento. O que você vai fazer depois disso? Definiu esse percentual, né, você já consegue, né, ter uma precisão boa do que você deve comprar, né, para frente. E aí você vai fazer o quê? Você vai avaliar qual a semana do mês que você mais compra. Aí você vai distribuir. Digamos que você deduziu, né, a tua margem, que você já fez toda, né, a análise ali dos 3 meses e você chegou à conclusão de que por mês você tem que comprar R$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão. Você não vai dividir em 4 semanas de 250, você vai dividir o quê? Nas semanas que mais normalmente o supermercado compra. Qual que é a semana que mais o supermercado compra? No final do mês e no início do mês. No final do mês você está comprando bastante para vender no início do mês. E no início do mês você está comprando bastante, principalmente a linha de perecíveis, porque é a linha que mais gira. Então ela tem um giro mais alto. Então ali ainda você compra bastante. Então as 2 semanas que mais se compra no supermercado
É no final do mês, a última semana e no início do mês. Então você pode aumentar a tua verba, né, no final do mês e no início do mês. A tua verba de 1 milhão, digamos que é um exemplo, né, mas talvez seu caso seja 100 mil, o outro talvez 10 milhões, mas assim, você vai dividir. Então, não vai dividir em semanas iguais, você vai definir um percentual para cada semana. Devido Então, à movimentação do fluxo de isso. vendas. Aí você chegou ao teu orçamento. Então, esse vai ser o seu orçamento com base na venda, né? Você olhou para o teu histórico de vendas e viu que você pode definir um orçamento. Com isso, você nunca vai ter problema de fluxo de caixa. Você definiu aquela verba, né? Então, esse é um indicador para você realmente trabalhar gestão de estoque aí na sua loja, para você não errar. Porque daí você vai ter uma assertividade de que, opa, eu estou comprando realmente aquilo que está vendendo. Então, esse é o indicador. E a Aí, outra maneira, então, de controlar o estoque? e daí, definiu, né, o orçamento, você vai para o segundo passo, segunda forma de você controlar, que é com base no giro. Então, você vai para o segundo passo, definir o orçamento, digamos que você tem 1 milhão de orçamento para comprar durante o mês, agora você vai olhar para o giro da mercadoria. E aí vem a questão, né, onde muita gente se perde. Porque se você não olha para o giro da mercadoria, você começa a comprar coisas que não giram tanto. Você percebe que tem 3, 4 unidades lá na prateleira que precisaria comprar porque a frente diminuiu, você vai repor para deixar cheio, só que essa mercadoria, ela ainda daria para você rodar mais umas 3 semanas, pelo menos. 4 semanas, porque às vezes é um produto que vende uma unidade por mês e às vezes nem vende uma unidade por mês. Então, a partir do momento que você entender o que é uma gestão de estoque, você vai perceber essas coisas, esses furos que você tem na sua loja. E aí você vai ver o quê? Que de repente aquele produto de fato que você comprou, né? Você comprou errado, não precisava, podia ter esperado. E aí, como você já está com o caixa apertado, vai chegar no final de semana, você vai pensar, poxa, eu estou sem dinheiro, sem crédito E sem mercadoria. e sem mercadoria. E agora? Vou ficar sem óleo de soja? Sabe? Aí você comprou o produto errado, deixou faltar o produto essencial. Então, isso acontece com muitos mercados ainda, e isso é um grande pecado, é um grande erro, uma grande falha que o supermercadista comete. Então, ele vai comprando, né, principalmente a linha de perfumaria, limpeza, né, coisa assim que é miudeza, só que é uma miudeza que tem valor agregado. Né? Hoje, por exemplo, Eliana, tem mercadorias aí que você compra uma caixinha que dá mais de 100 reais, né? Dependendo do produto, né? Então dá mais de 100 reais, então 5, 10 caixinhas você já está falando em mais de R$ 1.000. Então facilmente o dinheiro ele fica empatado ali em coisas que não vende. Então isso é você realmente otimizar o teu estoque, comprar aquilo que precisa, definir primeiro o orçamento e olhar para aquilo que vende. O que você precisa, você vai dar prioridade. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para a curva ABC. O que é essencial? Primeiro comprar os produtos da curva A. Aí depois você vai para B e depois você vai para C, porque você já tem o orçamento. Aí você vai otimizar o teu orçamento com base no histórico, no giro da mercadoria. Tem Então, uma máxima que eu gosto muito de trabalhar com os nossos mentorados, com os alunos e também com os clientes de consultoria, que é aquela que produto bom é aquele produto que gira dentro do mês. Por que nós temos que aplicar essa máxima dentro do departamento de compras? Porque as nossas despesas, elas são mensais. E nós estamos num segmento que nós temos um alto giro de mercadoria. A rotatividade do mix de produto, ela é muito grande. Então, nós temos que observar isso. O produto bom é aquele que gira dentro do mês, porque nós temos que pagar as nossas despesas fixas dentro do mês. E, às vezes, o comprador, que muitas vezes também é o dono do negócio, ele está numa loucura tão grande lá dentro do operacional que ele não consegue fazer essa gestão. Ele não consegue olhar para o seu estoque porque ele só olha para a prateleira, né? Só sim. olha para a ruptura da prateleira. Ele não analisa aquilo que você falou, que ele tinha 3 unidades, aquela unidade ela gira a cada 40 dias, 45 dias ele vai lá e compra uma caixa com 24 unidades e vai ficar parada no estoque um ano. Muitas vezes até mais. Exatamente. Então, ele não consegue administrar isso, porque ele está comprando na emoção.
às vezes pressionado pelo vendedor, às vezes pressionado pelo cliente e também pressionado pela gôndola, porque ele vê a ruptura, ele vai passando de corredor em corredor, vendo a ruptura do mercado, do supermercado, e ele fica naquela pressão, no emocional. Então veja como é importante ter isso na ponta do lápis, né? E utilizar o sistema, utilizar o relatório, a curva ABC para fazer isso. Exatamente. Então, gente, o que que acontece, né? Conforme eu comentei com vocês, anotem isso, que é muito importante, né? Então, os dois pontos fundamentais da gestão de estoque é você definir o orçamento com base no teu histórico de venda, porque daí você não vai ter erro, né? Você vai comprar de fato aquilo que vende mais na sua loja, né? E olhar para o giro da mercadoria, né? Então, esses dois indicadores são fundamentais. Defina o orçamento, definir o orçamento, olhe para o giro da mercadoria. Então, não tem erro, você sempre vai acertar, você vai estar sempre, né, com estoque saudável, otimizando o financeiro da empresa, não prejudicando setores dentro da empresa, que muitas vezes tem gente até que afeta, né, o armazenamento. Eu já vi muitos supermercados aí que o próprio armazenamento é complicado, né? Às vezes o depósito do supermercado fica né, em cima de uma laje, né? Digamos assim, no segundo piso, né? A gente já viu aí que tem supermercados que você tem que subir uma escada para ter acesso, né? Ter acesso ao depósito. Tem outro supermercado que o depósito fica distante, afastado da loja. Então essas coisas dificultam muito, né? E gera custo, gera problemas. Muitas vezes você poderia ter um estoque muito mais otimizado e tem assim mercados que às vezes pagam o aluguel, né, para ter um depósito e às vezes não precisaria. Então olha só o custo de pagar o aluguel, de ter o funcionário lá naquele local, né, de ter um estoque maior sem necessidade. Então tudo é uma questão realmente de você olhar para dentro do negócio e fazer a gestão de estoque adequadamente, porque daí você vai entender, né, quanto de dinheiro, né, que você está botando no ralo, né, porque isso é um ralo. Gestão de estoque, se você não cuidar, é um ralo, ele te suga, né? Suga o capital da empresa. E aí, onde você acaba ficando sem capital de giro. E errando muito, errando demais, né? E o que que nós queremos trazer aqui para você? Eu anotei aqui, pessoal, algumas dicas, né? Porque como eu tenho bastante experiência com compras, né? São bastante tempo aí que eu tive à frente, né, de uma central de negócios. Então a gente tem essa experiência em coordenar comprador, realizar, né, compras de empresas pequenas, grandes, empresas multinacionais. Então a gente tem esse relacionamento. A gente sabe muito bem como funciona esse departamento e o quanto que hoje o supermercado perde de dinheiro, né, quando ele não tem uma boa gestão de estoque. O que que eu diria para você? Realize inventários rotativos. Então hoje, se você quer ter um estoque saudável, você tem que olhar também, né, para aquilo que está acontecendo no ponto de venda. O inventário, ele traz muito isso, né? Então, a partir do momento que você faz um inventário rotativo, o que que seria fazer um inventário rotativo? É que você defina, né? O hortifruti ele tem um índice de perda maior, então eu vou fazer toda semana. O açougue também tem, né? Então eu vou fazer toda semana. Aí eu tenho um problema aqui no leite. O leite toda hora, né, tá tendo ruptura. O pessoal do caixa passa errado, né? Em vez de cobrar lá do cliente uma caixa com 12, está cobrando uma unidade. Então, muitas vezes tem produtos dentro do supermercado que ele tem esse problema de incidência, né? Problema de furto, de roubo. Então, o inventário vai fazer com que você tenha essa clareza. Então, assim, às vezes você está comprando um produto achando que o produto está vendendo, na verdade, ele está sendo furtado, né? Às vezes o dono do supermercado não se deu conta disso. A mercadoria não está sendo vendida, ela está sendo furtada. E aí ele acha que, nossa, que produto bacana, eu comprei e vendeu tudo, olha só, né? E ele está repondo aquele produto o tempo inteiro. Só que se ele fizesse um inventário, ele ia ver, ele ia perceber isso. Caramba, mas esse produto não foi vendido e não tem na área de vendas e não tem no estoque, o que que aconteceu? E essa dica também é muito importante, o inventário rotativo, até para colocar uma cultura de inventário dentro da empresa se ela não existe, de fazer o controle. Sim, Então, se você, supermercadista, não está acostumado, se a sua equipe não tem esse processo estabelecido, não é feito com muita frequência dentro do supermercado, comece pelos perecíveis.
Comece pelos setores perecíveis, fazer esse inventário semanalmente, quinzenalmente, para ir capacitando e treinando a sua equipe para ir corrigindo esses processos até que toda loja seja feito um inventário. Isso é muito Um importante. produto que tem bastante incidência de furto, né? Que muitas vezes até o índice de furto é maior do que de vendas, é sandália havaiana. Quer dizer, sandália em geral, não específico da marca Havaiana, né? Mas o que que acontece? Muitas vezes se furta mais, porque é um produto fácil, a pessoa chega ali de chinelo, bota na sacola e sai com o chinelo novo no pé, né? Então acaba que esse produto, às vezes, sendo mais furtado do que vendido. E para quem não tem controle de estoque, né, não percebe isso. Né, bebidas, né, bebidas mais caras, acontece bastante isso, né? Carnes embalada, carne nobre, acontece bastante isso. Então você precisa fazer inventário. Se você não faz inventário, você nunca vai identificar, né, onde é que está o teu problema. Então, o teu problema pode estar num processo interno dentro da empresa, né? Às vezes ali entre a equipe, como também problemas aí de furto, né? Ou De o desvio de fornecedores também, desvio de né? fornecedores também A acontece parte bastante. de logística de entrega, almoxarifado, depósito também é um processo muito relevante para o controle de estoque, para o abastecimento do ponto de venda, a reposição de produtos, tanto na falta, na ruptura, quanto produtos que você compra que não estão na área de É. vendas. Nós também observamos muito isso. Então, gente, o que que acontece, né? Primeiro ponto aqui, você tem que analisar realmente inventário. Tem que fazer com frequência inventário. A gente sugere aí que aqueles produtos e setores que são mais vulneráveis, faça toda semana, no máximo uma vez por mês. Os demais você pode fazer a cada trimestre, mas não deixe de fazer inventário pelo menos a cada trimestre geral. Não precisa fazer da loja inteira, porque a gente sabe que é trabalhoso. Então, vai fazendo de pouco em pouco, por setor, por seção, mas faça, porque aí você vai começar a identificar o que está acontecendo na sua loja. Né? E outro ponto aqui, gente, é automatize, né, a gestão. Automatize, né? Deixe as coisas mais informatizadas para que você tenha mais clareza da O informação, coletor, né, através de coletores de dados. Então, para você muitas vezes facilitar o processo de conferência, de análise, né, então você tem condições de gerenciar melhor. Mas para isso se cerque de um bom sistema. Então, não é qualquer sistema de gestão que hoje você também consegue ter um controle adequado de estoque, porque você precisa fazer análises, né? Então a gente recomenda sempre ter um bom sistema e automatizar processos para que você consiga de fato melhorar bastante essa questão. E um outro item, né, que é importantíssimo, né, para quem faz gestão de estoque é olhar para a curva ABC. Né? Quando você olha para a curva ABC, você tem esse controle, né, esse panorama, a visão geral de como as coisas estão. Produtos que vendem mais, que vendem menos, produtos que não vendem. Tem muitos produtos que passam 30 dias, 60 dias, não vende uma unidade. E daí, se você não tem gestão de estoque, não tem controle, você nem percebe isso. E aí você vê, né, o teu resultado, que o resultado não está acontecendo, as coisas não estão indo de acordo com aquilo que você espera, mas é porque você não tem o resultado em função da falta de gestão de estoque. Então, é muito dinheiro investido em coisas que não trazem resultado. Teria margem boa, mas se vendesse. Mas como não vende, a margem é péssima, né? Então é melhor você ter um produto com margem menor, mas que venda rápido, que venda bem, que gire várias vezes ao mês, do que ter um produto com a margem alta, mas aquele produto não vende na sua loja. Então, gente, gestão de estoque é fundamental. E a curva ABC, né, é aquela questão que eu já falei em outros momentos, né? Você tem que analisar no contexto, né, digamos assim, de giro de mercadoria, faturamento e margem. Você tem que analisar, né, principalmente dentro de uma curva ABC, você consegue extrair essas três informações. Quais produtos que estão gerando mais margem, quais produtos que realmente estão gerando mais faturamento e quais produtos que estão gerando mais volume, mais giro, né? Com base nisso, você vai poder tomar decisões. E a curva ABC serve para isso. Como é que é configurada a curva ABC? Eu já falei em outros momentos. É 80%, 15 e 5. Né? curva A 80, Curva A é 80, B 15, C 5% do seu faturamento.
Então, essa é a configuração da curva ABC. Tem gente que fala outros percentuais aí, mas essa é a curva ABC correta. Então, é dessa forma que você tem que analisar. O que de fato representa 80% do faturamento? Você vai perceber que é de 15 a 20% do teu mix de produto. É digamos assim, é assustador quando a gente olha para a curva ABC. Quando você vê lá que 15 a 20% do seu mix de produto representa 80% do faturamento. Imagina só. Por outro lado, na curva C, né, nós temos aí 50%, tem mercados que a gente já pegou aqui fazendo mentorias, tem mercados que tem mais de 50% do mix de produto que representa só 5% do resultado, do faturamento. Então, olha só como a gestão de estoque é É importante, porque você fundamental. tem ali um estoque fabuloso de produtos. Isso. O teu dinheiro que deveria estar no seu caixa está parado no estoque. E lembrando que é um estoque depreciável. É um Depreciável, ele perde estoque que valor. tem prazo de validade contado, Sim. que não está vendendo. Lembrando daquela máxima lá que produto bom é aquele que vende dentro do mês. E mais de 50% do seu número de SKUs, de produtos, não está vendendo. 50% da loja ou mais, muitas vezes. Não está girando. Está vendendo uma, duas unidades por mês ou não está vendendo. Está parado, não teve venda. Então, assim, ó, analisa. Quando você olha para a gestão de estoque, você vai perceber que 50% ou até mais no seu caso, dependendo do caso, representa apenas 5% do faturamento. Agora, eu te pergunto uma coisa. Olha para o teu estoque e vê quanto é que tem em valor, né? Se esse 50% de mix não representa mais do que o resto que está vendendo. Porque quando a gente começa a fazer o balanço de valores, muitas vezes esses produtos que não vendem nada é o que mais tem valor, em termos, porque ele tem valor agregado, porque normalmente é o quê? Limpeza, perfumaria, bazar. E às vezes alguma coisa de alimentos ali, mais na linha de condimentos e tal, mas é tudo coisinhas pequenas que tem um alto valor agregado, mas passa despercebido. E é ali que as pessoas vão, né, vão investindo, vão comprando, É e aquele naquela cliente ânsia que pediu. de ter a loja com um mix de produto grande, né, se perde muitas vezes, porque se perde ali no controle, porque não tem gestão, às vezes você já está lá com opções suficientes para atender o cliente em determinada linha, você vai lá, inclui uma linha nova, uma marca nova, na verdade, e acaba aqui só dividindo a venda. Então, isso é fatal para o negócio. Quando você tem excesso de marcas de produto, né, você começa a dividir a venda, você não acrescenta nada na venda, você está só dividindo. Então é apenas um produto que você está inserindo no teu mix, uma marca nova que vai tirar a venda das que você já tem, mas a sua venda não vai aumentar por isso. Então você está trocando sempre 6 por meia dúzia nesse caso. E aí por isso que a gestão de estoque te dá essa visão, né? O outro fator muito importante é cultivar parcerias estratégicas para o seu negócio, né? Então, quando nós começamos a fazer essa análise ali do relatório da curva ABC, é fazer parceria com aquele produto que está de fato representando, vendendo muito bem e trazer esses parceiros para o nosso lado, porque você está comprando bem desses fornecedores e você tem condições do quê? De sentar na mesa e olha, esse produto aqui está representando tanto do meu faturamento e buscar realmente um prazo melhor, um valor melhor, buscar uma parceria estratégica para o ponto de venda, um ponto extra, uma degustação, porque você tem dados para estar colocando na mesa para o seu fornecedor. Então, olha como é importante esse indicador para o supermercadista, para o departamento de compras. Fazer parcerias estratégicas com fornecedores, com produtos que trazem o que? Representatividade no teu faturamento. Porque muitas vezes a gente até observa no ponto de venda do médio supermercadista. Ele vai lá, compra um caminhão de produtos. Isso acontece muito com os produtos de limpeza, né? Sim. De marcas regionais que não têm expressividade, né, de marketing, de campanhas, não tem representatividade em vendas. Ele vai lá, compra um caminhão de produtos,
coloca no ponto de venda, aquele produto não traz faturamento, não traz venda, porque ele não analisou o relatório de curvas ABC, não fez uma parceria estratégica dentro da sua loja. E isso daí compromete o fluxo de caixa, fica com um produto que está girando muito pouco. Então, tudo isso é importante. O departamento de compras hoje, ele mexe com toda a empresa. Como Sim. nós colocamos anteriormente, financeiro com o fluxo de caixa, Logística. logística, porque às vezes você compra errado, vai deixar faltar o produto-chave, porque não entende também a logística de entrega do seu fornecedor, que tinha que ter comprado com mais tempo, com mais prazo, para o fornecedor também entregar o produto na sua loja. A logística de que você às vezes está lá no centro, no centro do país, ou no norte, ou no nordeste do país, e também o seu fornecedor, a indústria, tem problema de logística para entregar, e vai mexer com o seu tributário, porque o seu parceiro contábil, a sua contabilidade não está adequadamente preparada para te dar suporte também no tributário. Certo? Então, olha aonde a gestão de estoque, o departamento de compra está envolvido dentro da empresa, em 3 aspectos fundamentais para o crescimento do supermercado. Hoje o ramo de supermercado você tem 2 pontas que você ganha dinheiro, é na entrada e na saída. Então, a partir do momento que você compra bem, você faz uma boa gestão de estoque, né, você vai ganhar dinheiro. E o outro lado é você vender bem, com uma boa precificação, uma boa estratégia, você vai ganhar dinheiro. Então, esses 2 aspectos são extremamente importantes no setor de supermercado. Então, quanto melhor você compra, melhor você vai vender e mais dinheiro você vai ganhar. Agora, se você começa a comprar errado, né, ter um excesso de estoque, não ter essa gestão do estoque, com certeza você vai perder muito dinheiro. Então, por isso que a gente recomenda, né, que hoje todo supermercadista ele precisa entender de gestão de estoque. Ele precisa ter o controle de estoque e fazer a gestão de estoque. Porque só ter o controle e saber, né, estar no sistema não é suficiente. Você tem que realmente olhar para o sistema e ver aquilo que realmente está te trazendo resultado, o que está vendendo, o que não está, e aquilo que você precisa mudar no seu estoque. Né? Muitas vezes é mudança de estoque. Eu vejo hoje muitos mercados que eles poderiam estar vendendo bem mais, né, otimizando o estoque que ele tem, reduzindo muitas marcas. Ele tem hoje variedade de marcas em excesso, então ele reduz aquela quantidade de marcas, investe em produtos que ele ainda não tem no supermercado, mas que o cliente compraria. Né? Então são muitas áreas dentro do supermercado que você pode melhorar. Inclusive hoje, né, tem muitas coisas assim na parte até de produtos, digamos assim, que você industrializa, né? Que você hoje, né? Como é que é os pratos prontos lá? Como é que... Rotisseria, Rotisseria, marcas próprias. Isso, marcas próprias, rotisseria. Então você consegue desenvolver novas coisas dentro do teu negócio. Mas você precisa, né, descongelar aquele dinheiro que está congelado em mercadoria que não está vendendo para realmente Fazer aquele dinheiro entrar no giro novamente. transformar em dinheiro bom. E aí um outro ponto aqui que a gente quer destacar, gente, é que você tem que hoje comprar de forma inteligente, baseada em dados, né? Se você não tem dados, não tem como você fazer gestão de estoque. Aí a gente sabe que hoje muitos supermercados compram no chutômetro, né? Você começa pequeno, começa ali olhando, né, para o que está vendendo. Claro que até um certo ponto você consegue monitorar, mas você consegue monitorar aquilo que realmente vende, porque o que não vende você não faz ideia. Né? Quanto tempo que comprou aquilo, como é que girou, então você vai perdendo a noção daquelas coisas que vendem pouco, só que ela está sugando o seu capital. Você vai tendo sim noção, né? Aqui na minha loja eu não tenho controle de estoque, mas eu sei quanto é que eu vendo de leite, eu sei quanto é que eu vendo de óleo. Sim, você sabe disso, né? Você compra toda semana porque vende. Então, tudo que vende, você tem uma noção, você vai criando essa experiência. Mas e aquilo que não vende? E ali que está o gargalo, ali que está o problema, ali que você perde dinheiro. Aquilo que não vende, que perde a validade, que é jogado fora e que não é controlado o desperdício. Isso é o mais agravante de tudo. Que não tem controle algum, né? Que é o desperdício que mora nas sombras, que é um grande ralo e que o supermercadista não vê. Eu acredito assim, ó, que
um iceberg que a gente só enxerga uma pequena pontinha, porque todo supermercadista chega assim: ah, eu não invisto no hortifruti porque o hortifruti tem uma quebra gigantesca, porque eu acredito que a única coisa que ele faz conta do desperdício é do hortifruti. O restante ele não sabe. E esquece que o hortifruti tem uma rotatividade, uma venda incrível. Nós temos aí exemplos de parceiros, de alunos que têm um faturamento gigante em cima do hortifruti, com uma boa gestão, com um bom controle e que traz cliente para dentro da loja, traz tráfego de clientes, assim como a padaria também, e que não tem prejuízo, não tem desperdício, mas precisa o quê? De controle de processo. Hoje, né, o que que a gente sempre recomenda, né? Que você tem que olhar para dentro do seu negócio. Não pode só olhar para fora e pensar em vender mais. Você tem que olhar para dentro do seu negócio e ver que a gestão de estoque ela é parte complementar do resultado. Se você quer ter um resultado melhor do que o seu concorrente, você tem que fazer essa gestão de estoque que ela tem um impacto diretamente no resultado. Então, a partir do momento que você tem, né, um bom controle, você tem uma boa gestão, você vai melhorar a tua performance. Então, não é só pensar no vender mais e aumentar a margem, que muitas vezes você nem precisa aumentar a margem. Você nem precisa aumentar, talvez, mais as vendas. Claro que todo mundo quer aumentar vendas, né? Mas, de repente, você consegue melhorar a eficiência do teu estoque, naturalmente, a tua venda vai aumentar. E vai melhorar a margem E vai também. melhorar a margem, porque você está perdendo menos. Né? Você vai fazer com que aquele dinheiro que estava parado comece a circular, porque o dinheiro foi feito para estar em movimento, não estar parado. Né? Se fosse para ficar parado, você não precisaria ter montado o mercado, você investiria na poupança, né? Que pelo menos você não perde dinheiro, tá ganhando. Deixaria no banco, né? Deixaria no banco, porque lá pelo menos, né, ganha pouquinho, mas está ganhando. Agora você está botando dinheiro num negócio que está desvalorizando, não está vendendo, está desvalorizando. Então, que negócio é esse? Né? Você tem que entender disso, você tem que entender de matemática. Né? Se você não fizer esse mínimo de conta, de controle, como é que você vai ganhar dinheiro com o supermercado? E aí que vem os problemas. Né? Eu vejo que muitos donos de mercado, eles se motivam, né? Ele perde aquela noção, digamos assim, do quanto que ele tem que comprar e ele se empolga porque comprar, muitos gostam de comprar, né? Então acaba que se motivando e vai, daqui a pouco ele está comprando bem mais do que está vendendo e assim ele vai se enterrando. E aí vai captando empréstimo, daí está usando empréstimo, daqui a pouco ele está usando cheque especial e assim ele entra numa bola de neve onde ele detona com todo o capital e em pouco tempo quebra. Então, a grande lógica da gestão do estoque é cuidar da saúde do seu supermercado, do seu negócio. É essa a filosofia, essa é a missão da gestão do estoque, cuidar da saúde do seu negócio. Essa a dica, a grande sacada da gestão do estoque é isso. É com tudo organizado, trazendo tecnologia, acompanhando os indicadores, introduzindo processos dentro da gestão do estoque, no departamento de compras. Mesmo que você é pequenininho ou que você tem um médio supermercado, você precisa começar a inserir esses novos conceitos, cuidar da gestão de estoque com mais carinho, porque é a saúde do seu negócio que está em jogo. E aquela questão, se você de fato é pequeno, aí sim que você precisa cuidar da gestão de estoque, porque daí você vai crescer mais rápido. Né? Você vai acertar mais, você vai perder menos dinheiro, você vai ganhar muito mais. Então, a gestão do estoque é inclusive para você que é pequeno. Né? Você precisa ter o controle para que você otimize mais, para que o que você vende, né, já não é muito, porque você já é pequeno. Então, você precisa ganhar mais. E aí, com isso, você tem que fazer essa gestão. Né? Ela é mais importante para quem é pequeno do que quem é grande, porque quem é grande já tem um certo controle, já tem uma certa, né, informação, né? Já tem informação. Mas quem é pequeno muitas vezes acha que pelo fato de ser pequeno não precisa ter esse controle. É onde ele se engana demais, erra e faz as coisas meio que no chutômetro, né? E aí acaba que realmente queimando dinheiro. Então, esperamos que todas essas dicas, que toda essa gestão de estoque aqui, que o Adhemar, super especialista nessa área aqui do Casal Mentor, deixou para nós aqui hoje.
E agradecemos a todos que acompanharam a nossa jornada aqui no nosso 5º podcast e vou deixar aqui novamente o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curta o nosso conteúdo, comente, compartilha para que mais pessoas venham aqui fazer parte dessa comunidade que é do Casal Mentor, o casal aqui que multiplica lucros e vendas no seu supermercado. Exatamente, queremos deixar aqui também nosso agradecimento, né, aos nossos patrocinadores, Venda Max Marketing Digital, Rede Nosso Ponto Supermercados, né, deixamos aí nosso agradecimento e faça uso dessas informações, gente, que nós passamos aqui, porque realmente gestão de estoque tem um peso enorme no resultado da sua empresa. Tá bom, gente? Grande abraço, até o próximo episódio. Até mais!